Olá, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho, estou aqui para gravar mais um vídeo, dessa vez falando sobre a fiscalização rural, que é aquela fiscalização, como o próprio nome já diz, que é feita fora da área urbana de cada município brasileiro e com foco na NR 31. Quando se faz uma fiscalização rural, eu já vou falar a minha experiência tanto aqui em Mato Grosso quanto nos outros estados por onde passei. Quando se faz uma fiscalização rural, se tem em princípio a NR 31, mas não só ela como base. A gente geralmente fiscaliza outros atributos de fiscalização, como jornada, registro, salário e o FGTS. A grande sacada da fiscalização rural é que aqui em Mato Grosso, pelo menos, devido ao tamanho do estado, não é possível na maior parte das vezes, atingir-se todas as propriedades. Então, é necessário do auditor, ora seu coordenador, ora o chefe, ora o próprio FT, um planejamento para ver quais são as propriedades, quais são os setores econômicos, quais são as áreas geográficas de um grande estado que você vai conseguir atingir. Em regra, é uma fiscalização que pode ser porta a porta. Vai numa fazenda, vai na outra, vai na outra, vai na outra. Os colegas saem das capitais ou das gerências com o objetivo de abrir 10, 15 ou X propriedades conforme for pactuado entre auditor, coordenador, chefia. Por força de orientação da Secretaria de Inspeção, todas as fiscalizações de cunho rural, elas são acompanhadas de escolta policial, que aqui no estado de Mato Grosso, em regra, é feita pela Polícia Civil, por meio do GOI, mas também pode ser feita pela PRF ou pela PM, como já fui também escoltado pela PM no estado do Amazonas. É óbvio que a demanda ela vai surgir conforme for a atividade econômica e a sazonalidade daquele segmento econômico que você vai fiscalizar. Por exemplo, no Amazonas tem-se uma periodicidade mais restrita a 2 ou 3 meses de fazer fiscalização rural, tendo em vista questão de cheia, tendo em vista questão de seca, tendo em vista questão de pico de atividade econômica, para, claro, ver se dentro daqueles segmentos as irregularidades que a gente busca constatar, a gente consegue constatar. Já fiz muitas fiscalizações rurais, me parece um cenário extremamente propício para você aprender e conhecer um pouco mais do Brasil. Produção de ovos, obviamente gado para abate, culturas em geral, do ponto de vista de plantações e os seus desdobramentos. Ora agrotóxico, ora trabalho em altura, ora espaço confinado, tudo aquilo que tenha a ver com o meio rural. Quando se fala em rural, se fala em viagens, e aí cada regional vai ter a sua peculiaridade. Mas é óbvio que não se pode supor uma atividade rural sem que existam viagens. E essas viagens, em que pese em alguns lugares poder ser de segunda a sexta, às vezes tomam mais dias. E ao tomar mais dias, a gente tem a possibilidade de, em trabalhando sábado e domingo, gozar esses dias para compensação futura e, óbvio, existindo uma compensação, uma prorrogação na jornada no horário noturno, naqueles casos em regra que o deslocamento é maior, o colega, o auditor, ele vai também fazer jus a essa compensação de jornada pela jornada noturna que seja extrapolada. Uma fiscalização rural, ela é quase que um momento único na vida daqueles trabalhadores rurais. Por quê? Porque em grande parte eles não têm, em grande parte eu não posso falar, mas é comum encontrar ausência de registro, é comum em alguns locais encontrar sinais de degradância, e aí em havendo sinal de degradância, em estando comprovado o trabalho em condições análogas a de escravo, é dever do auditor proceder ao resgate. É comum encontrar trabalho infantil e é comum encontrar um apego, isso já do aspecto social, muito grande daquele trabalhador à terra na qual ele está inserido. Então, se você gosta dessa pegada social do nosso trabalho, no trabalho rural você tem isso muito mais marcante. Por quê? Porque vai ser uma das poucas vezes que alguns daqueles trabalhadores vão ver a presença do Estado.
E não é aquele estado policialesco que chega para botar para arrebentar, como muitas vezes acontece, não nas propriedades, mas no Brasil afora. Mas é aquele estado que tem um caráter mais paternal, um caráter mais protetivo, um caráter de tentar incluir estas pessoas dentro do sistema regulamentar. Se no meu dia a dia eu tivesse oportunidade de começar de novo por uma fiscalização rural, como eu fiz, eu faria. A primeira e única fiscalização de FGTS que eu fiz até hoje foi numa propriedade rural, 600 e poucos reais, mas, claro, foi um aprendizado. Das primeiras interdições que eu fiz, NR12, que também é aplicável ao meio rural, se houver máquinas, foi uma interdição que eu fiz e foram, na verdade foram duas. E de antemão já tive dos proprietários, eram de origem japonesa ali na região de Manaus, Rio Preto da Eva, para quem conhece, que se dispuseram a corrigir e a tirar aquele risco dali do ambiente de trabalho. Então, quando você vai na fiscalização rural, você pega meio que um pacote completo de tudo o que não for urbano. Se a gente vai definir, a gente define mais ou menos assim, mas esse vídeo é mais para ilustrar aquela ideia de uma fiscalização que está distante da sua realidade enquanto concurseiro, mas que quando eu lhe trago uma mensagem mais concisa, mais direcionada, você consegue aí materializar. É importante, eu sempre digo isso para os meus coaches, ir tentando na sua leitura para os estudos de FT, contextualizar alguma situação que você vê na lei ou na norma. Se você faz isso, pelo menos eu fazia, você torna o seu estudo, claro, mais dinâmico, mais associativo. Você consegue ali fazendo certos links entre o que você vê na prática e as histórias que você escuta, não só minhas, mas de muitos outros colegas AFTs. Esse é um dos vídeos de uma série que vai abordar toda a fiscalização, ou pelo menos todos os principais campos da fiscalização. É um vídeo que eu estou regravando. Se você for atrás no meu arquivo do YouTube, você vai encontrar outros vídeos que falam desses segmentos da fiscalização, mas agora eu trago eles de maneira nova, de maneira mais organizada no estúdio e também com conteúdos novos que trago da minha experiência na chefia, que atualmente é o cargo, é a função que eu ocupo. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção e até mais.